Amigos queridos, que a paz de Jesus possa nos envolver, trazendo serenidade aos nossos corações. Hoje nosso encontro tem uma mistura de sentimentos. Gratidão e alegria por termos conseguido concluir esse projeto da comunidade espírita Nosso Lar, estudar o conteúdo do livro Consolador do Espírito Emmanuel, através da psicografia abençoada de Chico Xavier, e um pouquinho já de saudade, porque esse será nosso último encontro nesse propósito. Foram meses de estudo, a princípio com um grupo pequeno na modalidade presencial, e depois, em consequência do afastamento social por causa da pandemia, na modalidade virtual, que promoveu um crescimento no número de participantes. Tivemos a oportunidade de estudar diversas questões que concluiremos hoje, com a de número 411, com múltiplos conteúdos no ambiente da ciência, da filosofia e da religião. Deixaremos os agradecimentos para o final e rogamos mais uma vez a presença dos benfeitores espirituais, nos auxiliando no entendimento. Vamos então às últimas questões do livro. Questão 407. Para que alguém se certifique da verdade do Espiritismo, bastará recorrer a um bom médium? Responde o benfeitor. Os estudiosos do Espiritismo, ainda sem convicção valorosa e séria no terreno da fé, precisam reconhecer que em trabalhos dessa ordem não basta o recurso de um bom médium. O medianeiro não fará milagres dentro da natureza. Faz-se mister que o investigador, a par de uma curiosidade sadia, possua valores morais imprescindíveis, como a sinceridade e o amor do bem, servindo a uma existência reta e fértil de ações puras. O benfeitor amplia esse entendimento no livro Mediunidade e Sintonia, psicografia também de Chico Xavier, na mensagem intitulada Fenômeno e Doutrina. Até hoje, os fenômenos mediúnicos que se desdobraram à margem do apostolado do Cristo se definem como sendo um conjunto de teses discutíveis. Mas os ensinamentos e atitudes do Mestre constituem um maciço de luz inatacável do Evangelho, amparando os homens e orientando-lhes o caminho. Fenômenos mediúnicos serão sempre motivos de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica. Mas educação evangélica e exemplo em serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica, que resiste à dúvida em qualquer parte. E no mesmo livro, agora no capítulo 6, ele esclarece qual médio que deveremos buscar para o desenvolvimento da nossa fé. Vejamos alguns trechos. O médio é um companheiro, é um trabalhador, é um amigo e é sobretudo nosso irmão, com dificuldades e problemas análogos àqueles que assediam a mente de qualquer espírito encarnado. O nosso objetivo é buscar a luz do Espírito, que flui da lição que se derrama da vida maior,
e não o garimpo de fenômenos superficiais, que brilham quais foguetes de artifício, impressionando a imaginação sem proveito real para ninguém. Lembremo-nos de que nós outros, os aprendizes do Evangelho, estamos em torno do médio de Deus, que é Jesus, há quase 2000 anos, não mais qual Tomé, sondando-lhe as chagas, mas na posição de discípulos redivivos, que procuram e encontram, não a figuração material do Senhor, mas a sua palavra de vida eterna, estruturada no Espírito imperecível, em que se lhe gravaram os ensinamentos imortais. Questão 408. Seria proveitosa a criação de associações de auxílio material aos médiuns? E a resposta do mentor: no Espiritismo, é sempre de bom aviso evitar-se a consecução de iniciativas tendentes a estabelecer uma nova classe sacerdotal no mundo. Os médiuns, nesse ou naquele setor da sociedade humana, devem o mesmo tributo ao trabalho, à luta e ao sofrimento, indispensáveis à conquista do agasalho e do pão material. Ademais, temos de considerar, acima de toda proteção precária do mundo, o amparo de Jesus aos seus trabalhadores de boa vontade. Toda expressão de sacrifício sincero está eivada de luz divina. Todo trabalho sincero é elevação, e toda dor é luz, quando suportada com serenidade e confiança no Mestre dos Mestres. No livro que tem o seu nome, Emmanuel, o benfeitor dedica o capítulo 11 aos médiuns, donde nós coletamos: venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico, em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e da sua caridade, necessitando compreender em toda a amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre: dai de graça o que de graça recebestes. Questão 409. Como deverá proceder o médium sincero para a valorização do seu apostolado? Responde Emmanuel: o médium sincero necessita compreender que antes de cogitar da doutrinação dos espíritos ou de seus companheiros de luta na terra, faz-se mister a iluminação de si próprio pelo conhecimento, pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. No desdobramento dessa tarefa, jamais deve descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho estável e útil.
Não deve cultivar o sofrimento pelas queixas descabidas e demasiadas, e nem recorrer a todo instante à assistência dos seus guias, como se perseverasse em manter uma atitude de criança inexperiente. O estudo da doutrina e, sobretudo, o cultivo da autoevangelização devem ser ininterruptos. O médio sincero sabe vigiar, fugindo da exploração material ou sentimental, compreendendo em todas as ocasiões que o mais necessitado de misericórdia é ele próprio, a fim de dar pleno testemunho do seu apostolado. E do capítulo denominado Tarefa Mediúnica, do livro já citado Mediunidade e Sintonia, nós destacamos: ser medianeiro das forças elevadas que governam a vida é sintonizar-se com a onda renovadora do Evangelho, que instituiu o amemo-nos uns aos outros, qual Jesus se dedicou a nós em todos os dias da vida. A prosperidade dos sentidos superiores da alma não reside no artificialismo dos fenômenos transitórios, e sim na abnegação com que o discípulo da verdade se honra em peregrinar com o Mestre do perdão e da humildade, da renúncia e da vida eterna, auxiliando sem exceção aos viajores do escabroso caminho terrestre. Se pretendes um título na mediunidade que manifesta no mundo as revelações do Senhor, não te fixes tão só na técnica fenomênica. Rejubila-te com as oportunidades de servir, exprimindo boa vontade no socorro a todos os necessitados da senda humana, e renovando os sofredores e os ignorantes, os perturbados e os tristes, sob o estandarte vivo de teu coração aberto para a humanidade, abraça-os por tua própria família. Depois disso, guarda a certeza que te movimentas para a frente e para o alto, porque Jesus, o Divino Mestre, virá ao teu encontro, inundando-te a jornada de esperança, alegria e luz. Questão 410. Onde o maior escolho do apostolado mediúnico? Responde o benfeitor: o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral, que não raro o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Contra esse inimigo, é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação, à claridade do Evangelho. O segundo inimigo, mais poderoso do apostolado mediúnico, não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio seio das organizações espíritas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos, sem se converter ao Evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração, sem reconhecer a realidade de suas deficiências e a exiguidade dos seus cabedais íntimos. Habituados ao estacionamento,
esses irmãos infelizes desdenham o esforço próprio, única estrada de edificação definitiva e sincera, para recorrerem aos espíritos amigos nas menores dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. Incapazes do trabalho interior pela edificação própria na fé e na confiança em Deus, dizem-se necessitados de conforto. Se desatendidos em seus caprichos inferiores e nas suas questões pessoais, estão sempre prontos para acusar e escarnecer. Falam da caridade, humilhando todos os princípios fraternos. Não conhecem outro interesse, além do que lhes lastreia o seu próprio egoísmo. São irônicos, acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. Esses são também aqueles elementos da confusão que não penetram o templo de Jesus e nem permite a entrada de seus irmãos. Esse gênero de inimigos do apostolado mediúnico é muito comum e insistente nos seus processos de insinuação, sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância. E como a verdade deve sempre surgir no instante oportuno, para que o campo do apostolado não se esterilize, faz-se imprescindível fugir deles. Para o médium, o orai e vigiai ainda é mais necessário. São muitas batalhas, internas e externas. Viana de Carvalho, através da psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 24 do livro Médiuns e Mediunidades, expõe que o calvário dos médiuns é oculto e deve ser vivido com dignidade, sem queixas ou reclamações, pois que é também o pórtico da ressurreição gloriosa, de onde se alarão às regiões felizes, após cumpridas as tarefas de amor e esclarecimento, de caridade e perdão para as quais reencarnaram. Tem por modelo Jesus, que lhes permanece como conquistador inconquistado, que morrendo por amor, distribui vida para todos aqueles que o buscam e creem, servem e passam, rumando na direção da imortalidade. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nós temos a oportunidade de conhecer a preparação de alguns irmãos no plano espiritual para a execução da tarefa mediúnica, e também de conhecermos os relatos dos fracassos nesse mistério. No capítulo 6, nós coletamos a seguinte fala do benfeitor Telésforo. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. A causa geral dos desastres mediúnicos
é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda como se faz indispensável à construção do reino de Deus em nós. Vale a pena trazer mais uma orientação de Emmanuel, agora do livro Coletânea do Além, psicografia também de Chico Xavier. O capítulo é o 44. Médiuns dedicados a Jesus, fixai a árvore útil como símbolo de vossas vidas. Dilacerados e perseguidos, incompreendidos e humilhados, alimentando vermes e pássaros, auxiliando viajores felizes e infelizes, continuai em vosso ministério sublime de amor, não obstante a indiferença do ingrato e o escárnio da foice, convencidos de que, enquanto o machado do mundo vos ameaça, sustenta-vos na batalha do bem o invisível manancial da providência divina. Questão 411. Onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Responde o benfeitor. Essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. O médium sem Evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional de nomeada, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Só a aplicação com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras. Porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade no amor ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem transigir com os princípios no momento oportuno. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. De um texto intitulado Mediunidade Iluminada, inserido no livro Mediunidade de Segurança, de autoria do espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, nós copiamos. Progredir na mediunidade todos desejam, mas o avanço nos caminhos da iluminação traz dificuldades enormes no trânsito do aperfeiçoamento. Todo ser humano tem o seu calvário, sem lhe faltar a cruz nos próprios ombros. Mas raros se deixam crucificar para despertar Cristo no coração. A mediunidade tem de brilhar nas dificuldades da vida, caminhando para sua definitiva libertação. O médium consciente de seus deveres espirituais não para somente na humildade dos gestos que a inteligência estuda para mostrar aos que o cercam,
ele vai mais além, passando a dominar todos os seus instintos, que são muitos, educando-os na escola do amor e da caridade, nos moldes dos ensinamentos evangélicos, no sentido de que a sua mediunidade possa cintilar como estrela nos céus da consciência. E é novamente Emmanuel que, no mesmo livro já citado, Mediunidade e Sintonia, no capítulo 5º, complementa: mediunidade é, acima de tudo, caminho de árduo trabalho em que o espírito, chamado a servi-la, precisa consagrar o melhor das próprias forças para colaborar no desenvolvimento do bem. O médium, por isso, será vigilante cultor do progresso, assistindo-lhe à obrigação de aprimorar-se incessantemente, para refletir com mais segurança a palavra ou o alvitre, o pensamento ou a sugestão da vida maior. Essa é a única senda de acesso à vida mais alta, através da qual, auxiliando sem a preocupação de ser auxiliado, servindo sem exigência e distribuindo sem retribuição os talentos que recebe, poderá o medianeiro honrar efetivamente a mediunidade, por ela espalhando os frutos de paz e amor que lhe repontam da vida, em marcha gradativa para a grande luz. Meus amigos, esta foi a nossa última questão. Que tenhamos conseguido, ao longo desse estudo, agregar ao tesouro de nossas almas tantos ensinamentos trazidos por esses irmãos abnegados e solidários. Além de Emmanuel e Chico, foram muitos que contribuíram com o nosso estudo. A todos, nossa eterna gratidão. E ao nosso Mestre Maior, a gratidão segue nosso pedido de amparo e auxílio. Para nós, esses foram momentos fecundos, motivados sempre pela participação de vocês. Aqui deixamos nosso muito obrigada e esperamos novas oportunidades, juntos em outros projetos. Bênçãos de discernimento e luz. E até a próxima oportunidade.